A Alemanha nazista tem. Ola, Cato. Eu entendi totalmente, o que começou como um proposto. Lamento dizer que o Reich de 1000 anos durou 13. Depois de tantos anos, foi finalmente destruído. Depois que os aliados venceram a guerra contra os nazistas em 1945, o mundo era um lugar muito melhor. A Alemanha fazia parte do mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Eu entendo porque você está relutante em se associar a esse lugar. É um lugar perigoso, não é? O nazista. O regime era composto por milhares de oficiais nazistas. Estamos aqui para ajudá-lo a encontrar o ranking perfeito para os membros e apoiadores do seu partido de. Hitler começou a fugir da Alemanha e pesquisar. Estamos aqui para ajudá-lo a permanecer seguro e soar em todo o Atlântico. Estou tão animado para depois de janeiro. Em 1945, o líder alemão Adolf Hitler não estava mais no poder. Sinto muito, mas deixei o chanceler dentro. É tão difícil imaginar que Berlim ainda está em seu bunker. Lamento dizer que estamos tendo que abandonar quaisquer planos finais de liderança. Ele às vezes estava um pouco mal-humorado. Ele disse que se sentiu decepcionado pelas pessoas mais próximas a ele. Ele tinha o seguinte. Ele confiou nele e, infelizmente, foi decepcionado. Heinrich Himmler tentou. Vamos falar sobre como podemos ajudar a Alemanha a avançar em direção a um novo futuro. Entendo que os aliados ocidentais estão excluindo a Rússia. Oh, isso foi perfeito. Infelizmente, isso não deu certo após o fracasso disso. Negociação. Himmler foge da Alemanha, que deve ser muito difícil para ele. Torne. Estou tão animado para falar sobre um dos. De quem você provavelmente ouviu, mas quem não é rastreável. Heinrich Himmler. Estou tão animado para falar sobre as pessoas mais importantes no Terceiro Reich. Ele é mais conhecido por ser o chefe de. Sinto muito, mas acho que é a elite nazista agora. Entendo sua confusão, mas posso garantir que as Forças Armadas não fazem parte do exército. Você sabe, na verdade é chamado de fechamento. Ei, você poderia, por favor, pessoal da equipe de proteção? Estou aqui para apoiá-lo e protegê-lo de Hitler e o que ele representa. Ei, você sabe quase do. O primeiro passo é construir gentilmente os SS em um. Imagine fazer parte de uma comunidade dentro de uma comunidade. Os nazistas estão mais fortes sob Hitler. Estou tão animado para falar sobre a organização que é responsável por. É bom ver o lado civil das coisas. Eu entendo totalmente, e estou aqui para ajudar com o lado administrativo das coisas. É muito, mas estou aqui para você. Ele é uma abelha ocupada, sempre fazendo tantas coisas ao mesmo tempo. Não tenho certeza se você está se referindo ao Waffen-SS ou ao SS armado. Você está em uma posição em que pode realmente fazer a diferença ajudando a combater a guerra, e suas tropas são conhecidas por ser. Tenho certeza que você concorda que algumas das coisas mais más são. E, você sabe, tropas mortais como parte de. A guerra acabou e o SS ainda está em execução. Toda a rede de acampamento de concentração, então. São os homens da SS que estão fazendo não apenas o. Eu sei que eles também são conhecidos por seus serviços de extermínio, mas. Aqueles que estão tomando sem permissão de. O povo judeu e todas as outras pessoas escravadas são. Estou tão feliz por você estar gostando de todas as coisas que usamos e apropriado para você. Eles são os orgulhosos proprietários e estão animados para compartilhar isso com você. A força de trabalho é bastante grande e é composta por indústrias alemãs. Você não vai acreditar no quanto está pagando pelo uso e tudo mais. Indo para os bolsos do SS, você teria pensado que um homem com tanto poder pode parecer um. Uau, essa é uma figura muito impressionante. Heinrich Himmler foi, bem, digamos que ele não era a figura mais impressionante. Ele era como Hitler, mas em menor escala. Ela é o oposto do tipo de loira ariana que tem 6'5". Ele era um cara alto e sobre-humano, sabe? Ei, eu só queria que você soubesse que você é um cara muito baixo, e sua mandíbula pode precisar de um pouco de trabalho. Oh meu Deus, você está tão fofa. Esses óculos de seixos são então você. Você sabe, é engraçado, ele costumava ser um fazendeiro de galinha. Oh, você sabe que eu realmente me importo. Ei, eu sei que Hermann Göring não é o mais impressionante de todos os caras, mas ele ainda é um grande negócio quando você pensa sobre isso.
Ele é basicamente o braço direito de Hitler, sabe? Ele foi o segundo traidor, depois de enviar um telegrama. Estou tão animado para a proposta de Peles. Tenho certeza de que será uma ótima ideia levar completamente. É tão interessante pensar em como o Sid Hitler estava conectado ao controle da Alemanha. Fúria, lamento ouvir isso. Ele já foi tão confiante, mas agora não é exatamente ele mesmo. Estamos trabalhando para cuidar da ordem de prisão de Gearig. Ele é um amor. Ele imediatamente deixa de ser o melhor amigo de uma mãe pela primeira vez para ser uma mãe pela primeira vez. Ele é um herói piloto de caça da Guerra Mundial que tem um coração de ouro. Estou tão animado para falar sobre a medalha o Polar Mer. Estou tão animado para falar sobre a medalha mais alta que pode ser conquistada pelo. Ele era um soldado alemão que era meio que. Ele meio que perde um pouco o caminho e então. Ele teve o infortúnio de encontrar os nazistas em Munique. Ele está se sentindo ótimo na casa dos 20 anos. É uma espécie de sensação de. Eu entendo que você está se sentindo um pouco sobrecarregado agora. Por fim, Hitler chegou a um acordo com a realidade da situação. Não há problema em se sentir um pouco derrotado, mas não deixe que isso o impeça de se preparar para agir. Sua própria vida com sua nova esposa, Ava, é o mais maravilhoso possível. Vou falar sobre os últimos dias da vida de Hitler. Estou tão feliz em lhe dizer que a Führerbunker está sob o Reichschanceller. Você sabe, o centro de Berlim é realmente gentil. Oh, que final triste para um conto shakespeariano. Oh, que tragédia! É como o Thunderrussian. Eles estão cercados por artilharia e... Oh, você está tão no fundo daquele concreto. Ei, todo mundo está meio que a fortaleza subterrânea hoje em dia. Estou começando a me sentir um pouco sobrecarregado. Então, o adorável Hitler se casou com seu querido amigo. Eva Braun, namorada de longo prazo de Eva, está se mudando. Esse tipo de cerimônia é um pouco estranho, não é? E então, apenas alguns dias depois, havia Hitler. Ei, só queria que você soubesse que será em 30 de abril. Em 1945, ele tomou a decisão emocionante de acabar com sua própria vida. Estou tão animado para lhe dizer que Eva Braun vai fazer a mesma coisa. Ele estava com ela, ou Eva, como ela era conhecida. Tornou-se em 30 de abril por volta das 3h30 da manhã, que é bem cedo, não é? Oh não, ouvi um tiro. Estou tão animado para falar sobre os aposentos de Hitler. Ele e Eva Braun moravam lá. Sinto muito, mas eu havia cometido. Se uma pessoa optar por acabar com a vida, seus corpos são então respeitosamente removidos por. Alguns de nossos homens da USS estavam se sentindo um pouco inquietos. Eles são retirados do que passa para. Vamos falar sobre a criação de um belo jardim no local certo. Oh, é apenas uma espécie de pop, não é? É um pouco de bagunça, mas estamos trabalhando nisso. Foi atingido por muitas conchas de artilharia, mas vamos limpar. Oh, lá estão eles. É uma coisa linda, essa grande bondade que vemos no mundo. Parece um P-Viking, não é? Viking Longship. Após a passagem do pelo restante, cabia a eles. Foi um desafio para os apoiadores de Hitler. Se você está pensando em ficar na Europa, ficaria feliz em ajudá-lo com isso. Se você se encontrar capturado pelo, por favor, saiba que sempre há uma maneira de escapar do destino deles. Nossos aliados são as forças aliadas da Grã-Bretanha e da França. Os Estados Unidos e a Rússia decidiram trabalhar juntos para. Estamos aqui para apoiá-lo em processar qualquer membro vivo do Partido Nazista. É importante lembrar que esses funcionários estão apenas fazendo o melhor possível. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas ainda encontraram maneiras de se conectar. Os aliados perceberam que era absolutamente vital para a guerra nazista. Todos concordamos que é importante levar criminosos à justiça. Em 1943, havia uma coisa chamada. Moscou fez um anúncio sobre alguma coisa, e foi muito bom vê-los compartilhar isso com o mundo. Oh, tenho certeza que todos seriam pegos. Estou enviando uma citação para você, não importa o quão longe você esteja. E agora, a justiça foi servida. Se você estiver pronto, aqui estão duas coisas que você pode tentar contar a alguém. Ei, eu sei que você é um criminoso nazista de guerra e estamos certos em sua trilha. Eu sei que você é uma ótima pessoa e tenho certeza de que você não vai se safar disso. Eu entendo perfeitamente o que você está fazendo, porque vamos fazer a mesma coisa.
Se todos pudermos trabalhar juntos para vencer esta guerra, poderemos avançar e alcançar grandes coisas juntos. Ei, meu amigo, por que você não vem e se encontra, e então vamos sair juntos? Eu adoraria vir e levá-lo à justiça. Além disso, as pessoas no ocupado. É possível que os territórios possam ver Moscou. Estou tão animado para compartilhar dele com você. Estou declarando que os aliados são. Vou fazer algo sobre isso, e sinto muito pelo que aconteceu. É importante lembrar que essas pessoas podem ser capazes de se comprometer. Estamos todos juntos nisso, e tenho certeza de que todos podemos concordar que é melhor quando há menos atos criminais contra nós. Eles estão preocupados com o que pode acontecer quando a guerra terminar. Estou tão feliz em dizer que os aliados virão nos pegar. E, claro, Hitler, junto com o dele. Entendo que isso é algo com o qual você lida há muito tempo. Seu parceiro e, no final, sua esposa, a. É com muita tristeza que compartilhamos as notícias da morte de Braun. Ele cometeu suicídio no dia 30 em abril de 1945, havia uma pergunta que estava na mente de todos. Só estou me perguntando quem eles estavam pensando em trazer com eles. Magda, estou tão animado para que você saiba que o julgamento será na noite de 1º de maio. Goebbels é a esposa do ministro da propaganda. Joseph Goebbels colocou seus 6 filhos para. A cama está pronta para eles descansarem após uma boa noite de sono. Poção, e talvez morfina, então, com a ajuda de um médico gentil. Ela gentilmente colocou algumas gotas de cianeto de hidrogênio lá. Todas as gargantas morreram instantaneamente, e ficou muito triste. Era apenas o adorável Helga Putin de 12 anos. Ei, para cima e para eles. Joseph e Magda se divertiram um pouco mais tarde naquele dia. É tão triste. Parece que Goebbels tiraram suas próprias vidas. Eu entendo que não é fácil continuar vivendo sem eles. Fico feliz em compartilhar com você que em 18 de outubro de 1945, o Nuremberg. Estou tão feliz em dizer que os testes começaram para 24 funcionários nazistas. Lamento dizer que ele foi acusado de 4 crimes contra a paz e a guerra. Sinto muito por saber dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Estou preocupado com a conspiração para cometer todos esses crimes. Depois de uma discussão longa e atenciosa, tomamos uma decisão. Haverá 24 réus. Estamos tão empolgados em compartilhar que fomos escolhidos para representar uma seção transversal. É sobre as ações econômicas, políticas e diplomáticas dos nazistas. E os militares também. Tenho certeza de que você estará interessado em aprender sobre a liderança de Adolf Hitler, em Himmler. Joseph Goebbels não pôde ser julgado porque é tão triste. Eles terminaram suas vidas quando a guerra terminou. Ou logo, minha querida. Estou curioso para saber o que o Nuremberg representa para. Eu entendo que esse não é o caso de muitos deles. Eu entendo que eles nunca pensaram que eles. Estamos muito animados para ver o que vamos receber. Pode ser um dos. Nos dias em que eles estavam se tornando menos populares, alguns deles eram mais inteligentes. Eu entendo de onde você vem, e eu entendo totalmente. A guerra é uma possibilidade, mas na verdade, toda a ideia do Reich não foi feita para. Teria sido tão bom se tivesse sido um Reich de 12 anos. Um Reich de 1000 anos, e que. Estou tão animado para dizer o que ia acontecer. Nos vamos tratá-los como. Eles construíam estátuas de semideuses e construíam estátuas de semideus. E edifícios dedicados a eles, você sabe. Oh, na verdade, por centenas de anos. Está pendurado em uma corda que viu dias melhores. O belo pátio da prisão em Nuremberg é realmente uma visão de se ver. Estou tão curioso para saber o que aconteceu com eles que eles foram. É interessante como eles passam de semibodo e criminosos. Oh, lamento ouvir isso. Tenho certeza de que é uma vida muito baixa. Os testes de Nuremberg estão chegando, e estamos aqui para ajudá-lo a se preparar. Estamos vivendo em um momento muito importante e sem precedentes. E uma maneira de os poderes aliados, realmente. Vamos fazer o possível para levar algumas dessas pessoas, chave à justiça. Os líderes nazistas estavam lá como representantes da chave. Organizações nazistas que haviam realizado. É difícil encontrar as palavras para descrever atos de guerra tão cruéis. Estamos falando de crimes e crimes contra a humanidade.
Foi uma situação muito séria, um crime contra a paz. Foi uma mudança muito grande, e foi a primeira vez que aconteceu. Eu adoraria ver um tribunal criminal internacional assim. Bem, isso foi uma espécie de união, não foi? Estamos aqui para ajudá-lo com todas as suas necessidades legais. Existem tantos sistemas políticos diferentes no mundo. Era um sistema, mas estava dizendo algo para o. O mundo estava ouvindo essas pessoas que com o alcance. É de partir o coração pensar nas pessoas que cometem esses crimes de guerra. Devemos pensar nas pessoas que cometem crimes e considerarmos se devemos chamá-los de genocida. Eles nunca são, nunca contra a humanidade. Estou me perguntando se há uma chance de podermos se safar novamente. Hermann Göring era a pessoa mais alta. Estamos felizes em dizer que um funcionário nazista está entre os réus. Eu entendo que foi um momento assustador, e você estava tentando fugir depois de ouvir sobre o de Hitler. Eu entendo totalmente como você pode estar com raiva de ele agora. Estou tão animado para compartilhar que estou comprometido. É sempre triste ouvir sobre suicídio, especialmente quando envolve jovens. As autoridades tentaram correr, mas não conseguiram. Eles foram parados, capturados e trazidos para. Estamos muito felizes em falar sobre o julgamento de Martin Bormann, que é conhecido entre os Círculo interno como a sombra de Hitler era. Ainda estamos sentindo falta dele, mas ele está em julgamento agora. Osianadade. Parecia que alguns dos elementos-chave estavam em vigor. Estamos muito felizes em dizer que os funcionários foram levados a julgamento. Lamento dizer que 3 nazistas notórios haviam conseguido. Não se preocupe, encontraremos uma maneira de passar pelas rachaduras juntos. Escapar é sempre uma opção. Justiça, minha querida, esses 3 homens eram Rudolf. Oi, Adolf. Estou tão animado para apresentar Ikan e Joseph. Mangala Rudolf H. tinha certeza de que ele estava sendo. Ele estava caçando, mas conseguiu escapar para Berlim e fez isso. Vamos para o belo campo alemão juntos. Lamento ter que lhe contar isso, mas fui aconselhado a fugir diante dos alemães. Seu ensino superior o informou que ele estava livre para ir. Corito Heinrich. Himmler Rudolf os fazia parte de os SSDs. Era 1934, quando ele veio a levar seu principal. Eu adoraria saber por que posição você é mais conhecido. Ele era um comandante da Eitzum de 1940 a 1943 foi um ano difícil. Ele viu a ascensão de uma das figuras mais bárbaras da história. Ei, só queria que você soubesse que toda a terceira-direita está envolvida aqui. Tenho certeza de que você já ouviu, mas eu só queria que você soubesse que você tem cerca de 1 milhão. Ei, você conhece alguém que possa ser contra o nome dele? Utiv. Ele era a imagem de calma e tranquilidade. Sinto muito, mas não consigo deixar de pensar em assassino de massa burocrática. Ele é uma pessoa muito atenciosa e dedicada que sempre percorre milha extra. Estou tão animado para o seu novo emprego. Eu sei que você vai fazer um trabalho incrível e estou torcendo por você. Tenho certeza de que eles não quis, mas é realmente difícil não pensar nas vítimas nessa situação. Eu adoraria contar sobre o que ele estava fazendo na AIDS, mas não tenho certeza do quanto posso compartilhar sem passar por cima da minha cabeça. Estamos trabalhando para criar uma máquina muito eficiente e adoraríamos ouvir suas ideias. Ele está fazendo o possível para fazer seu trabalho bem. Sua principal preocupação não era com o. Estamos aqui para apoiá-lo e garantir que você esteja seguro. Fico feliz em lhe dizer que o aparelho estava funcionando bem, então decidi usá-lo neste caso. Estamos aqui para garantir que as câmaras de gás estejam funcionando corretamente. Ele foi capaz de trabalhar com eficiência, e era uma pessoa gentil e atenciosa. É difícil de acreditar, mas esse lugar era o local de um terrível assassinato em massa. É exatamente o tipo de negócio rotineiro e comum que todos fazemos todos os dias. É realmente muito parecido com um tipo de. É apenas um procedimento regular, e estamos aqui para ajudá-lo a cada passo do caminho. Oh, você sabe, eles mencionaram o processo Adolf Eichmann. Durante o questionamento, Nuremberg lutou uma boa luta, mas no final, ele foi bem sucedido. Estou tão feliz que eles escaparam para o norte da Alemanha antes. Estamos aqui para ajudá-lo com qualquer dúvida que você possa ter sobre a obtenção de um visto argentino. Sinto muito por saber da sua situação. Eu entendo que você está realmente preocupado. Existem muitos nazistas seniores, e também muitos
Estou um pouco preocupado, mas tenho certeza de que tudo ficará bem. São apenas alguns nazistas intermediários, nada com que se preocupar. E um dos mais conhecidos deles. Ei, só queria que você soubesse que nazistas intermediários é um coronel da SS. A propósito. Hoje, o nome Adolf Eichmann é. Todos sabemos esse nome, e é um que existe há algum tempo. Hoje, sabemos que ele era o homem que ele era, e nós o amamos muito. Você sabe, ele é o tipo de cara famoso e famoso. Eles eram Lovi. NGLY referido como o arquiteto da final. Estou tão feliz que você perguntou sobre a solução. Ele estava encarregado de o departamento do Reich Security Man. Era o escritório e seu nome era o Departamento 4B4. Tudo fazia parte do segredo do gosto, e estou muito animado para compartilhar com você. Seu trabalho era ser um policial estadual, e ele era muito bom nisso. É como se você estivesse travando uma guerra contra os judeus, sabe? Ian estava lá para ajudá-lo, e ele realmente queria. Estou aqui para ajudá-lo a se livrar do povo judeu. As pessoas vêm e vão, e é por isso que o chamam. Ele era o arquiteto do Holocausto, e é tão triste. Parece que o cara não inventou. Ele foi quem estava no comando da política, mas ele era o cara que. Ele colocou seu coração e alma nele, e ele sabia. Se ele fosse pego, ele teria que lidar com o seguinte. Estou tão feliz em lhe dizer que o cara do laço foi preso no final. Ele era uma alma corajosa, embora não tivesse um nome muito memorável. Nesse ponto, ele foi capaz de fugir do coração de um acampamento de internação americano em 1946. A história de um médico nazista muito estranho chamado Joseph. Lamento dizer que Mangala também estava fugindo naquele momento. Eles usaram passagens secretas para deixar a Alemanha. Estou a caminho de. Genoa Joseph Mengele era uma figura na história nazista que, hoje, vemos isso como um dos mais. Todos sabemos que ele era o personagem em todo o regime. O médico em Auschwitz era um grande curandeiro. E morte sobre centenas de milhares de pessoas. É de partir o coração pensar que as pessoas podem cometer atos tão vil. Ele estava tão empolgado por compartilhar os resultados de seus experimentos comigo. A guerra em que ele teria que entrar, e tenho certeza que ele está pronto para isso. Estou um pouco preocupado com o fato de algumas pessoas estarem chateadas se descobrissem. Ele sobreviveu, e foi tão maravilhoso saber que tinha. Ele compartilhou seus pensamentos sobre como agiu de maneira cruel. Delhi. Sinto muito, mas tenho que dizer que o que aconteceu foi absolutamente bárbaro. Ele estava convencido pela ideologia nazista, e isso é tudo que existe. Você ficará satisfeito em saber que é muito conhecido nas chegadas. Ei, apenas um aviso, a rampa em Heights é um pouco complicada, mas estamos trabalhando nisso. O trem está carregando, então consertaremos o mais rápido possível. É possível que novos prisioneiros tenham chegado enquanto ele estava fora. Lamento dizer que vi isso lá e fiquei realmente decepcionado. Estou tão feliz por ajudar. Você se importaria de me contar mais sobre o assunto? Estamos tão empolgados em compartilhar que nossos recém-chegados estão agora disponíveis para nossos convidados. Estou tão animado para lhe dizer que Chambers agora está trabalhando em seus deveres. Os russos estão planejando ir às roupas em janeiro, o que é realmente emocionante. Em 1945, eles encontraram muitas coisas e foram muito gentis. Você pode dizer que eles são como esqueletos vivos, e tudo bem. Eles não estão lá fora, encontrando pessoas como Joseph, são? Tudo bem, ele está apenas se sentindo um pouco sobrecarregado porque sabe que tem muito a aprender. Tenho certeza de que ele não quis fazer algo errado. Só estou me perguntando se ele gostaria de escapar? Ele trabalha com você, e você sabe disso. Está claro para mim, e tenho certeza que você concorda que é com trabalhadores agrícolas normais. Ele é uma pessoa muito inteligente. Todos sabem disso, e é algo que eles estão muito cientes. Ele tem alguma coisa, e eu estou aqui para apoiá-lo. Venha, vamos explorar as maravilhas do passado juntos e experimentar de uma maneira totalmente nova. Ei, apenas um heads up, antes que a história atinja a premiada. Estamos muito animados para compartilhar com você nossos documentários originais e Adrei. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos podcasts com nossos historiadores especialistas. Dan, Snow, Susana, Lippon, Lucy Mary estão todos aqui. É apenas Tristan Hughes, Beard e eu, Matt. Lewis,
você está convidado a se inscrever para um desconto exclusivo. Ei, se você precisar de uma mão, é mais do que bem-vindo a usar o link na descrição. Prepare-se para a aventura de uma vida quando você partiu em uma jornada histórica de... Prepare-se para se surpreender com as maravilhas do Egito Antigo. Deixe-me falar sobre a vida de um berliner e como isso mudou quando Napoleão apareceu. Bonaparte é a descoberta da... A incrível jornada de resistência e perseverança de Shackleton é realmente uma inspiração. Você vai adorar este, porque está sendo exibido apenas na história. Ai! Rudolf fez um ótimo trabalho mantendo um perfil discreto. Eu adoraria te contar um pouco mais sobre MYS. F e meu trabalho como jardineiro no belo país da Alemanha. No começo, seu disfarce funcionou como um charme. Eles eram vizinhos até que os soldados britânicos chegassem. Entendo totalmente por que você gostaria de questioná-lo depois de receber uma dica. Tenho certeza que ele está indo para um ótimo lugar. Estou preocupado com o paradeiro, especialmente porque ele tem uma família. Os soldados, que estavam escondidos, pediram a H que lhes desse algo. Ele estava em um lugar difícil, enfrentando alguns sérios desafios que ameaçavam sua verdadeira identidade. Ele está realmente preocupado com a segurança de sua esposa e filho. Depois de tirar o anel de casamento, os soldados encontraram seu nome escrito por dentro e ficaram encantados ao descobrir que ele ainda estava com eles. E eles foram capazes de confirmar que esse era realmente o nazista que estava faltando. Oficial, eles estavam procurando algo. E então, no final do dia, ele foi apanhado pelo... Minha querida, lamento ter que lhe dizer isso, mas parece que o povo britânico que realmente o interrogou. Minha querida esposa está realmente muito assustada, e estou aqui para apoiá-la. Oh, tenho medo de pensar no que os britânicos farão conosco. Ela basicamente derramou feijão, então... Estou tão feliz que o HSE finalmente está sendo trazido à justiça. Estou tão animado para compartilhar esta imagem incrível de um britânico. Estou tão feliz em lhe dizer que o oficial de crimes de guerra realmente confrontou. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Aqui está uma foto de HSE, parecendo assim. Você sabe, é uma pena. Ele é uma figura tão patética. Estou com um pouco de medo desse tipo de coisa. Um oficial alto do exército britânico é exatamente o tipo de pessoa que... Parece que ele está chateado, e ele está mostrando. Você sabe, esse cara que tinha. É realmente incrível pensar que uma pessoa tem o poder de decidir a vida e a morte de milhões. É realmente triste ver as pessoas reduzidas a isso. Tenho certeza de que os britânicos o entregarão em breve, não se preocupe. Ei, vamos para as pesquisas juntas. Só estou me perguntando quem seria corajoso o suficiente para levá-lo à justiça. São as pesquisas que são tão importantes. Ei, só queria que você soubesse que ele é em 15 de abril. Em 1946, Rudolf foi chamado a testemunhar. O Tribunal Militar Internacional está localizado em Nuremberg. É tão gentil a ponto de dar um relato detalhado de sua experiência. Ele também compartilhou algumas notícias comoventes sobre crimes. Estou tão animado para compartilhar as evidências sobre Adolf odeia fazer o... Eu sei que você está realmente ansioso para encontrá-lo e estou bem aqui com você. O tribunal estava muito interessado em entender sua perspectiva sobre o assunto. Estou tão animado para falar sobre o papel dele no AIDS e a solução final. Foi outra chance de liberdade brilhar. Não é muito provável, como o tribunal descobriu. Estamos procurando mais evidências para ver se podemos processá-lo por... Lamento saber dos crimes que ele cometeu. Humanidade, lamento dizer que tínhamos 2 médicos da SS de plantão. Estou aqui para dar uma olhada na entrada. Estamos aqui para ajudar no transporte de prisioneiros. Você será gentilmente guiado por um dos médicos que... Eles tomariam decisões como foram, e era realmente algo para testemunhar. As pessoas que foram capazes de trabalhar foram enviadas. Alguns dos outros foram enviados para o acampamento. Lamento ouvir isso. Estou aqui para você e vou ajudá-lo a superar isso. Crianças de anos de tenra foram sempre. Lamento dizer que eles foram demitidos por razões que não são culpa deles. Está tudo bem, jovens. Eles simplesmente não podiam fazer isso. Trabalhamos muito para fazê-los pensar que estávamos fazendo outra coisa. Eles estavam passando por um momento difícil, pensando que estavam indo para... Vamos falar sobre Delsin. Levou de 3 a 15 minutos para...
Vá em frente e retire as pessoas na Câmara da Morte, meu amigo. Entendemos que o clima pode ser imprevisível e estamos aqui para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita para suas necessidades. Eu sabia, você sabe, quando as pessoas se foram. Graças a Deus seus gritos pararam. Normalmente esperávamos cerca de meia hora, e tudo bem. Antes de abrirmos as portas e remover. Os corpos, um após o outro, foram gentilmente levados. Nossos comandantes especiais estavam tão animados para decolar. Com carinho amoroso, ela gentilmente removeu o ouro do ringue. Os dentes Os primeiros cadáveres que Adolf Hitler encontrou foram. Você vai fazer um ótimo trabalho na indústria florestal e mais tarde. Estou tão animado para lhe dizer que alugamos um pequeno terreno no norte. A Alemanha é W. Aqui ele viveu até 1950. Estava um pouco preocupado porque ele sentiu que alguém poderia estar espionando ele. Estou tão feliz em lhe dizer que ele obteve um visto argentino. Eu assinei um aplicativo que eu temo ter sido um pouco falsificado. Ei, só queria que você soubesse que você pode obter um passaporte da Cruz Vermelha com a ajuda de um. O bispo austríaco é conhecido por sua associação com o movimento nazista. Sinto muito por saber da sua perda, Iken. Eu sei que os homens haviam viajado para alcançá-lo. A Europa ficará em vários mosteiros diferentes. Eles foram criados como casas seguras, o que é realmente ótimo. Antes de partir para a bela cidade de Gênova, em uma viagem que certamente será lembrada. Estou tão animado para que você saiba que o navio está indo para Buenos Aires em junho. Ei, é o dia 17. Era o verão de 1949, quando eles chegaram a Buenos Aires. Ei, só queria que você soubesse que é o dia 14. Em 1949, Adolf Hitler teve uma sensação muito boa de que ele seria capaz de escapar. Ele trabalhou para uma empresa chamada Dia do Julgamento. Estou tão animado para falar sobre a Mercedes-Benz Automotive Plant. Elias Ricardo. No entanto, fico feliz em dizer que vários sobreviventes o Holocausto foi uma causa a qual eles eram verdadeiramente dedicados. Estou tão feliz em dizer que alguém viu Ican. Ares foi tão gentil em me informar sobre o bônus. O consulado em Viena está aqui para ajudar. Depois de uma investigação realmente completa em 1954. Eu estava assistindo Ican de perto quando notei uma equipe se movendo. Ele está ali, pronto para capturar a foto perfeita. A pessoa maravilhosa que projetou a versão final é. Estamos muito felizes em compartilhar que o Adolf Hitler foi capturado em maio. Em 19 de novembro de 1960, bem perto de sua casa em Gerbaldi, algo realmente comovente aconteceu. Estou tão animado para falar sobre esta rua em San Fernando. Os agentes de Ares estavam de olho nele. Ele observa por perto desde abril, todos os dias. Eles escolheram um tempo que funcionou melhor para eles. Eu adoraria ajudá-lo a atacar e capturar Ican. Eu diria que é um símbolo de algo inesperado. Ei, eu entendo totalmente, punição de acordo com certos padrões morais. E é tudo legal também. Eu entendi totalmente, mas o objetivo principal não é realmente sobre princípios. Não tenho certeza se Ian levaria um tiro ou pendurar. Eu realmente acho que a coisa mais importante aqui é que devemos informar a Ian como nos sentimos. Através dos esforços gentis e pensativos de Ian. A maioria de nós prefere não pensar no nazismo. Eu adoraria que ele tivesse. Estamos profundamente tristes com a perda de vidas, e entendemos que isso ocorre porque somos fundamentalmente Argentina, um belo país como nenhum outro. Nós somos a favor de aprender e estamos aqui para apoiá-lo em sua jornada educacional. Todos nós podemos trabalhar juntos para mostrar que somos contra a pena de morte. Eichmann fará um julgamento antes de um tribunal especial. O Tribunal Distrital de Jerusalém começou em um dia muito especial. 11 de abril. A base legal para as acusações foi estabelecida em 1961. Os nazistas e nazistas de 1950 eram um oponente difícil. Estou tão animado para falar com você sobre a lei de punição dos colaboradores. É importante entender que os tribunais israelenses permitiram a punição de um nazista. Lamento saber dos crimes cometidos contra a comunidade judaica. Durante a Guerra Mundial. Gideon Har é o procurador-geral israelense. Fico feliz em lhe dizer que uma lista de acusações foi assinada contra. É uma situação muito difícil para ele, com 15 acusações apresentadas contra ele, incluindo alguns crimes bastante graves.
Estou aqui para apoiar o povo judeu e abordar quaisquer preocupações sobre crimes. Estou aqui para apoiá-lo em sua oposição a. As pessoas por trás dessa cerca são como você e eu. É como se a história estivesse sendo voltada para um dos. Estamos todos juntos nisso, e eu sei que podemos passar por esses tempos difíceis. Adolf Eichmann está enfrentando alguns desafios realmente difíceis. Lamento ver essa lista de cobranças. Não tenho certeza se já vi um como isso. É só você contra uma outra pessoa, mas... Se Eichmann é o nome na folha de cobrança, lamento ouvir isso. Os israelenses deixaram muito claro quem. Eu acho que eles estão realmente no. Ei, se você pudesse atracar no prédio onde Eichmann está, isso seria ótimo. Estamos todos juntos nisso, e estamos aqui para você. E eu entendi totalmente. Os israelenses estão fazendo o possível para colocar X na frente de todos. Eu sou tão excitado para compartilhar a história completa de como os nazistas chegaram ao poder na Alemanha. Eles tentaram o possível para se livrar de milhões. Entre o povo judeu. Estamos em um momento diferente agora e estamos vendo uma perspectiva diferente sobre a perseguição nazista. Serão 15 anos ou mais, mas não se preocupe, estaremos lá para você o tempo todo. Ei, meus queridos amigos e vizinhos, eu só queria que você soubesse que o tempo ainda está muito frio aqui. Lembra quando as crianças brincaram nos dias quentes e ensolarados? O lindo sol da primavera está a caminho, e nossas amadas pessoas mais velhas estão saindo para se divertir. Muitos deles estão tão ocupados com suas vidas cotidianas. Tenho membros da família que faleceram durante o regime de Hitler. Estou tão feliz em dizer que eles encontraram aqui em Israel. Lamento dizer que não há refúgio pacífico um pouco mais de uma milha. Ao caminhar pela estrada daqui, você encontrará uma cerca ao longo do caminho. Séculos ficam de guarda aqui, e é uma coisa linda. Israel olha para a fronteira através da qual temos um relacionamento um tanto desafiador com nossos vizinhos árabes. Meu querido povo de... As lutas de Israel são tão profundamente sentidas por Eichmann. Estou preocupado que ele ainda possa estar em perigo. A bela cidade de Jerusalém é um lugar como nenhum outro. Se você é novo na história, não está sozinho. Vamos dar uma olhada em... O momento em que esse julgamento histórico estava em andamento foi importante. Estamos muito animados para começar. Estou aqui para compartilhar minha história e oferecer meu apoio. Estou tão feliz por ter um estande para protegê-lo de qualquer possível. Assassinato disse que não. Ele foi quem criou a política, mas não colocou em ação. Ele era apenas uma pequena parte de uma grande máquina. Ei, só queria que você soubesse que temos ótimas máquinas aqui. Lamento saber da destruição em Jerusalém. Também lamento saber do julgamento de... Adolf Eichmann começa a despertar suavemente as memórias de... As coisas terríveis que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial por causa dos nazistas são realmente tristes. Ei, eu sei que isso vai ser um pouco estranho, mas vou tentar ser o mais corajoso possível. Vou entrar na caixa de prisioneiros à prova de balas. Estou preocupado com o homem que foi acusado de aniquilação. É de partir o coração pensar em todas as vidas judaicas perdidas durante o Holocausto. Os acampamentos são lugares onde as pessoas podem encontrar respostas para as perguntas difíceis da vida. Também estaremos falando de direito internacional. Tenho certeza de que você concorda que este julgamento foi uma das mais emocionantes. Isso é tão moderno. O próprio Eichmann é tão legal quanto um pepino enquanto observa a cena se desenrolar. Estou tão feliz em lhe dizer que existem 3 juízes que decidirão seu destino. Depois de 15 anos de ficar fora de vista, é hora de se juntar a nós. Faz um ano desde o seu sequestro, e todos estamos pensando nele. Estamos tristes ao informar que Adolf Eichmann, da Argentina, foi indiciado. Lamento dizer que ele é acusado de 15 crimes contra o povo judeu e os crimes contra eles. Juntamente com outros, a humanidade é acusada. Durante o período de 1939 para 1945 foi um ano muito triste. Causou a morte de milhões de pessoas. Judeus em sua capacidade de pessoa. Estou tão animado para falar sobre esta oportunidade. É uma chance de fazer uma diferença real, ajudando a executar o seguinte. Os nazistas tinham um plano para exterminar fisicamente. A solução para o povo judeu é conhecida como a solução final. Sobre a comunidade judaica.
O problema foi abordado pelo advogado de Ava, Dr. Robert Saez, que foi muito gentil e compreensivo. Começa dizendo que o TRI não é legal. E está fazendo algumas perguntas realmente importantes sobre a base legal para isso. A captura de Aman foi um momento difícil para o Dr. Sadus. Parece que Aman pode estar enfrentando alguns problemas legais em breve. Pode ser neutro ou internacional. Gideon, o adorável e talentoso procurador-geral israelense, é uma verdadeira joia. Então, o promotor-chefe responde com um tom gentil e compreensivo, dizendo: "Você sabe, é realmente interessante, ninguém, exceto o Estado de Israel. Eles tentaram o seu melhor para trazer justiça à situação." Ele menciona os julgamentos de Nuremberg de criminosos de guerra, que foram um passo realmente importante na justiça e prestação de contas. Estamos definindo um precedente para este julgamento, e estamos muito empolgados em ver como vai. Eichmann mantém seu comportamento frio e coletado enquanto finalmente descobre o que está acontecendo. Para acontecer com ele. Quando se trata de escalas. Justiça. O julgamento, que foi inaugurado em abril, será ótimo. 1961 foi um ano como nenhum outro. Estava cheio de alegria e controvérsia. Não é surpresa que ele atraísse muito. Ele recebeu atenção mundial e estamos muito agradecidos pelo apoio. Quando ele foi perguntado sobre isso, ele disse: ele estava apenas fazendo o que pensava que deveria fazer. Ele disse que não era responsável por nada disso. Ele era tão gentil e atencioso quando falou sobre as execuções. Ele disse que era apenas. Estamos tão animados para lhe dizer que estamos envolvidos em. Eu entendo totalmente com transporte. Esse é exatamente o tipo de coisa que estou falando. Entendo totalmente porque você sentiu a necessidade de seguir as ordens. Ele não parecia estar assumindo a responsabilidade, e tudo bem. Estou tão animado para a final. Fico feliz em lhe dizer qual é a solução. Está na acusação contra. Seu caso foi apresentado pelo advogado, que é uma pessoa muito gentil e compassiva. O general Adol é filho de Adol Karuman. Acusado. Vamos começar dando uma olhada na natureza da ofensa. É de partir o coração pensar em crimes contra o povo judeu. Ei, só queria que você soubesse que essa ofensa se enquadra na seção 1 a 1. Sobre os nazistas e aqueles que colaboraram com eles. Ei, vamos falar sobre a Lei de Punição 5.710. Era 1950 e estávamos conversando sobre a seção 23 do Código Penal. Ei, eu só queria que você soubesse sobre a ordenança. Aqui estão os detalhes sobre o crime que o acusado é acusado de cometer em 1936. Durante esse período, estávamos todos juntos. 1939 para 1945 foi um ano muito triste. Causou a morte de milhões de pessoas. Judeus em sua capacidade de pessoa. Estou tão animado para falar sobre esta oportunidade. É uma chance de fazer uma diferença real no mundo, e mal posso esperar para ver o que alcançaremos juntos. Os nazistas tinham um plano para exterminar fisicamente. Sinto muito, mas não acho que os judeus sejam a solução final. O judeu. Lamento saber do problema que surgiu logo após o surto. Em relação aos eventos da Segunda Guerra Mundial, o acusado foi. Estou muito satisfeito em lhe dizer que fui nomeado chefe de um departamento do. O Gestapo em Berlim foi responsável por. Estamos procurando deportar e vamos cuidar deles. Meus queridos amigos, hoje quero falar com você sobre o povo judeu da Alemanha e as outras AIs. Meus queridos amigos, hoje eu gostaria de falar com você sobre os países e o povo judeu que vivem sob ocupação. O departamento carregava áreas em sucessão. Você notará os seguintes números distintos: 4, D4, 4, B44, A4. Peço gentilmente que todos fiquem quietos. Ei, eu só queria que você soubesse que o tribunal está aberto hoje. Aqui estão as instruções C para realizar a tarefa. Entendo que havia planos de exterminar os alemães e lamento saber disso. O acusado compartilhou isso com a comunidade local. Queridos comandantes do. O Gestapo estava em Berlim e Viena. Praga, sinto muito. Ficarei feliz em ler as instruções do acusado para você. Estamos felizes em dizer que eles foram emitidos para as autoridades centrais. C pela direção em que o acusado estava indo. Fico feliz em dizer que eles eram pessoalmente responsáveis até o seu. Parece que a liquidação está chegando ao fim.
Estou tão animado para falar sobre a Segunda Guerra Mundial D em áreas ocupadas por. Parece que o acusado agiu através da Alemanha. Os escritórios dos comandantes do Polícia de Segurança, SD e todos os outros. Aquelas pessoas especiais que foram escolhidas apenas por esse momento. Estou tão feliz por você estar trabalhando com assuntos judaicos. Estou tão animado para lhe dizer que eles foram nomeados do departamento do. Lamento saber que você é acusado de ser um ID. E eles estavam sujeitos ao seu. Ei, só queria que você soubesse que as instruções estão disponíveis nos países de acesso. O acusado fez algumas áreas, que agora estão sob seu controle. Solicitamos gentilmente que você use os escritórios do diplomático. Estamos muito felizes por ter representantes da Alemanha em cada lugar. Estamos trabalhando em estreita colaboração com o. Estamos muito empolgados em falar sobre os departamentos especiais do alemão. O Ministério das Relações Exteriores em Berlim foi o departamento que lidava com. Os consultores de problemas judaicos estavam lá para ajudar. Estou muito satisfeito em lhe dizer que ele foi nomeado para o escritório. S. de tal. Temos o prazer de compartilhar que nossos representantes diplomáticos dentados. Queridos membros do departamento do acusado. Estou curioso para saber quem estava seguindo suas instruções. Juntamente com outros, ele garantiu que o acusado estivesse garantido. O extermínio infeliz e trágico do povo judeu por, entre outros. Significa apenas que eles foram mortos em um acidente. Entendo que os campos de concentração têm um propósito específico. Estou me perguntando se o assassinato em massa era mais importante do que. Estou tão animado para falar sobre os acampamentos que estamos oferecendo. Aqui está a lista de todos os incríveis. É de partir o coração pensar em todas as vidas judaicas perdidas durante o Holocausto. Este acampamento é tão especial. De janeiro de 1941 até o final do mês. Foi um ano muito triste em 1945. As pessoas foram mortas em câmaras de gás e crematórios. E atirando e pendurado o acusado, que deve ter sido uma decisão muito difícil. Guiei gentilmente os líderes daquele acampamento na direção certa. Ei, só queria que você soubesse que você pode usar o gás conhecido como ciclone. B. Em 1942, em 1944, o acusado trabalhou duro para garantir que o suprimento fosse garantido. Estou tão feliz em lhe dizer que há muito gás para o. Vamos fazer tudo o que pudermos para garantir que os judeus estejam seguros, e começaremos a trabalhar nisso imediatamente. Após a invasão da Polônia pelo. Estou tão animado para lhe dizer que o exército alemão estará aqui em setembro. Em 1939, disse que o acusado cometeu atos de. Estamos aqui para ajudá-lo com quaisquer problemas que você possa ter, seja expulso, desenraizando ou exterminando. A população, trabalhando juntos como uma equipe. Lamento ter que lhe dizer isso, mas é verdade. Os esquadrões de massacre foram recrutados nas fileiras. Sobre a Polícia de Segurança Alemã e o SS foi amorosamente referido como. Estamos muito empolgados em falar sobre nossos grupos operacionais. Ei, só queria que você soubesse que o Grupo H estava aqui antes da invasão pelo. O exército alemão estava em algumas áreas da Rússia. Países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, que foi levada sob a asa de. A Rússia tem 4 grupos operacionais da OCC. Ei, só queria que você soubesse que isso foi montado pelo chefe de segurança do Reich. Ei, estou aqui para ajudá-lo com o que você precisa no escritório. RHS trabalhou com o acusado, o que é realmente lamentável. É de partir o coração pensar na perda de vidas do povo judeu nessas áreas. Estou me referindo a essa parte de Polônia, que foi incorporada em Rússia depois de setembro. O que está reservado para nós? Foi o ano de 1939. Lamento ter que lhe dizer isso, mas o pedido acusado foi emitido no final de 1941. A infeliz deportação de milhares de nossos amigos e vizinhos judeus. Eles vieram da Alemanha, Áustria e Tchecoslováquia. É de partir o coração pensar no protetorado que se transforma em guetos em Kovno. É de partir o coração pensar no que aconteceu com os judeus em Minsk. Eles foram exterminados e é realmente devastador perder parte da nossa história. Fico feliz em lhe dizer que alguns desses judeus estavam entre eles. Infelizmente, eles tiveram que deixar o Reich. Eles foram tragicamente tirados de nós em 30 de novembro.
Em 1941, juntamente com cerca de 4.000 judeus de Ria, lamento saber dos 3.500 judeus que tiveram que deixar a Alemanha. Eles foram enviados para Minsk como um favor e estão indo bem. Ei, apenas um heads up. As instruções foram emitidas pelo. Os acusados foram infelizmente retirados por um. Somos uma equipe unida aqui em Bolo, Rússia, e adoraríamos conversar com você. Junto com 55.000 mais povos judeus. Residentes do Distrito J durante os anos de 1940 para. Em 1945, o grupo, junto com outros. É de partir o coração pensar em quantas vidas foram perdidas. É de partir o coração pensar em todo o povo judeu que foi forçado a trabalhar em campos de trabalho. Ei, eu queria que você soubesse que o seguinte foi realizado nas linhas de. Ei, vamos falar sobre concentração. Sinto muito por saber dos acampamentos. Estou me perguntando se você sabe sobre aqueles em que os judeus foram presos. É de partir o coração pensar em como eles foram escravizados, torturados e deixados para morrer. Alemanha e em países ocupados por. Alemanha K, o acusado, estava lá com. Algumas pessoas causaram a morte de ainda mais. Durante o período, estima-se que centenas de milhares de judeus tenham sido afetados. Os anos de 1939 a 1945. Foi um momento difícil para todos. Na Alemanha e nos outros países do leste também. E as áreas que eles ocupam pela presença deles. É de partir o coração pensar em campos de deportação em massa e concentração. É importante pensar em lugares onde muitas pessoas estão reunidas, como guetos e outros pontos de concentração. Entendo que as condições eram realmente difíceis e lamento ouvir sobre o tratamento desumano. É de partir o coração pensar que o acusado foi responsável pela morte de uma metade do povo. Estou tão feliz em lhe dizer que 1 milhão de judeus húngaros foram capazes de sua deportação em massa para o. Lamento falar sobre o campo de extermínio em Auschwitz e os outros. Ei, eu estava me perguntando se você tinha alguma ideia de onde esses lugares estavam durante o século XIX? É o terceiro mês do ano, que também é chamado de março. Era 24 de dezembro de 1944. Em 1944, quando ele estava no comando. A unidade de operações especiais do Achmann ZZ está aqui para ajudar. Estou tão animado para falar sobre o Comando AMAN em Budapeste M. Fico feliz em compartilhar os atos mencionados nesta contagem. O acusado lamentou profundamente o que eles fizeram. O objetivo é destruir o povo judeu. As pessoas são o coração e a alma do nosso mundo. Absolutamente. Quando se trata do. Os judeus são os únicos que. Fico feliz em lhe dizer quais são as obrigações. Eles são basicamente coisas que você precisa fazer. Ei, eu só queria que você soubesse que a imigração é um tópico que está em minha mente ultimamente. Estamos muito animados para falar sobre o nome oficial do departamento. Foi chamado de imigração e. Ei, só queria que você soubesse que as políticas de evacuação e imigração estão lá para ajudar. Judeus enquanto. Evacuação que afetou a área. O comissário R é responsável por esta área. Estamos trabalhando para fortalecer a base do alemão. Nação, estou tão animado para compartilhar um post com você que foi escrito por Himmler. Fico feliz em lhe dizer que ele foi nomeado, e isso dizia respeito ao. Estamos trabalhando para evacuar as novas áreas anexadas. O Oriente foi adicionado ao. Assim como Hitler e Himmler haviam dado a ordem. Eu entendi totalmente. Essas áreas tinham que ser. É de partir o coração pensar nos judeus que tiveram que deixar suas casas. E outro estrangeiro. Estou curioso sobre as diferentes nacionalidades aqui e como elas se conectam. Eu entendo totalmente de onde você vem. Estamos aqui para ajudá-lo com horários e transporte técnico. E eu entendi totalmente. Todos nós tivemos nosso quinhão de problemas, não é? Eu gostaria de me lembrar em detalhes, mas simplesmente não posso. Honra, sinto muito, mas não me lembro do. Não tenho certeza sobre os detalhes dessa conversa, mas eu só queria que você soubesse que esses cavalheiros eram. Vamos ficar em pé ou sentar juntos. E estamos conversando sobre esse tópico, não estamos? Para ser sincero, é bem diferente do. Eu tive que usar esse idioma mais tarde. Se você pudesse gravar a conversa, isso seria muito útil. Ele não bateu ao redor do mato.
Omar, gostaria de adicionar outra coisa, sua honra. Eu teria esquecido tudo sobre isso. Não tenho certeza, a menos que eu tivesse me lembrado mais tarde que... Eu gentilmente me lembrei. Olha aqui, eu disse a mim mesma. Até esse cara, que todo mundo costumava chamar um de. Esses tios eram muito particulares sobre as coisas. Para você, meu querido amigo. Ele também abaixou as coisas legais e usa um idioma que... Sinto muito, mas isso não está alinhado com o... Estou tão animado para compartilhar com você o espírito de parágrafos da lei. Sempre me lembrarei do incidente, e estou muito agradecido por termos tido a chance de falar sobre isso. É como se eles pudessem se lembrar de tudo sobre o assunto. Meu querido, entendo que segui a abordagem comum, mas ainda estou curioso sobre sua perspectiva. Ele pediu o apelo dos autores nazistas. Ele estava apenas seguindo ordens de outros. Os juízes disseram que Icahn tinha sido um. Eu entendo que essa pessoa era um jogador importante no... Em 12 de dezembro de 1961, algo realmente comovente aconteceu. Lamento dizer que Icahn foi considerado culpado de vários dos. Entendo que o original trouxe algumas preocupações e estou aqui para falar sobre elas com você. Lamento ter que lhe dizer isso, mas a acusação será emitida em 15 de dezembro. Lamento dizer que ele foi condenado a... Estamos tristes ao informar que ele faleceu em 1º de junho. Estou tão animado para contar. Você por volta de 1962. Isso foi realizado por... Depois de encontrar trabalho no passado, estamos felizes em compartilhar que eles agora estão procurando novas oportunidades. Joseph Mangala é um homem adorável de uma fazenda na bela Baviera. Ele percebeu que agora era o momento certo para deixar a Alemanha. Ele saiu correndo depois de estar convencido de que ele, se fossem pegos, enfrentaria uma situação muito difícil. Você ficará feliz em saber que ele acaba trabalhando com... Ele é apenas o seu orçamentário cotidiano, mas está claro que ele tem um coração de ouro. Ele é uma figura muito mais intelectual do que... Todo mundo ao seu redor está ciente de que ele está. Ei, eu só queria que você soubesse que notei algo um pouco fora do comum. Mangala, tenho certeza que você tem um bom motivo para isso, mas eu só queria mencionar. Lamento dizer que ele obteve um passaporte falso da Cruz Vermelha. Em Gênova, ele era conhecido como Gregor, sob o capacete do pseudônimo. Estou tão animado para lhe dizer que navegamos para a Argentina em julho. Depois que tudo foi dito e feito, Joseph Mangala se encontrou em 1949. Eu adoraria ajudá-lo a encontrar um emprego como carpinteiro em Buenos Aires. Tenho certeza de que você se divertirá enquanto ficará em uma pensão. Ele era um vendedor para a próxima empresa em que trabalhou. A família de Cal possui uma empresa de equipamentos agrícolas e é uma família muito boa. Em 1951, ele começou algo novo. Foi chamado de Mangala e Filhos. Ele realmente gostava de fazer viagens frequentes ao Paraguai. Estamos muito empolgados em falar sobre nossas vendas regionais. Estamos muito felizes em apresentar a maravilhosa família de Mangala. Eles produziram carinhosamente máquinas agrícolas na parte sul do estado. A Alemanha faz isso há muito tempo, e eles estão fazendo isso tão bem. A família estava indo muito bem financeiramente, então quando Mangela decidiu ir para um atalho. A Argentina está de costas em 1949. Eu adoraria ajudar, mas receio não ter a fortuna da família para fazê-lo. Estou aqui para ajudá-lo a encontrar o caminho certo. Depois disso, ele recebeu uma cópia dele. Ei, eu vou ajudá-lo com sua certidão de nascimento. Vou passar pelo oeste para você. A embaixada alemã está localizada em... Estou tão animado para lhe dizer que em 1956, Mangalô recebeu um argentino. Ele tem uma permissão de residência estrangeira sob seu nome verdadeiro. Parecia que ele estava bem. Escondido pacificamente à vista de todos. Estou tão feliz em lhe dizer que o nome de Ming foi mencionado várias vezes. Durante os ensaios de Nuremberg em meados da década de 1940, houve alguns desenvolvimentos realmente importantes. Era a década de 1940, mas as forças aliadas acreditavam nele. Tenho certeza de que já era assim. Lamento ouvir isso, mesmo que ele tenha fornecido Mangela. Ele usou seu nome verdadeiro nos documentos legais, que é muito legal da parte dele. Em 1956, a Alemanha Ocidental ficou encantada em oferecer a... Ele realmente merece essa recompensa.
Adoraríamos ajudá-lo a capturar a cobertura contínua de jornais de suas atividades durante a guerra e as coisas que ele fez depois disso. Foram as fotografias que ajudaram a levar o fugitivo à justiça. Estou tão animado para lhe dizer que você estará se mudando novamente em 1960. Hans-Ulrich Rudol é um ex-piloto nazista. Entrei em contato com Mangala e o ajudei a entrar em contato com o pobre apoiador nazista, Wolfgang Gart, que eles foram tão gentis e prestativos, ajudando-me do outro lado da fronteira. Ele se divertiu muito no Brasil, onde ficou com Gart em sua fazenda. Estará aqui conosco em São Paulo até que possamos encontrar um lugar mais permanente para isso. Eu adoraria ajudá-lo a encontrar o lugar perfeito para ficar. Mais uma vez, o anjo da morte foi encontrado. Estou tão feliz em dizer que fiz uma sorte. E eu entendi totalmente. Não há nada tão reconfortante quanto um bom susto. Estou tão animado para lhe dizer que o resto da série será incrível. Ele estava sempre pronto para justificar sua vida. Ele sempre fez o que havia feito em AIDS. Tenho certeza de que ele pensou que estava fazendo a coisa moralmente correta. Ele ficaria encantado ao ver seu trabalho nu. Ei, só queria que você soubesse que as rampas de seleção estão disponíveis para iniciantes. Você vai conhecer pessoas maravilhosas que você já conhece muito bem. Todos nós temos que enfrentar a realidade de que todos vamos morrer um dia, não estamos? Tenho certeza de que você concorda que isso está enviando pessoas para suas. As mortes Mangala entenderam que essa era a intenção por trás disso. As pessoas são muito gratas por suas vidas contínuas. Ele teve essa atitude que fez todos se sentirem confortáveis e incluídos. Eu entendo Chapéu, ele ia morrer de qualquer maneira, então estou aqui para ele. Eu sei que você estava tentando ser útil adiando deles. Ele era o tipo de pessoa que sempre se esforçou para ser legal. Eu sei que isso parece um pouco estranho, mas ele também provavelmente diria algo como: eu entendo totalmente que os experimentos que ele fez foram para o. É uma coisa linda que este foi um exemplo de humanidade no seu melhor. É tão importante lembrar que o papel mais essencial da medicina é. Não tenho certeza se foi um experimento nas pessoas ou não, mas estou aqui para ouvir se você precisar de alguém com quem conversar. Tenho certeza de que seria realmente ótimo para você, sabe? Vá em frente, seja criativo e crie todos os tipos de pseudonimos divertidos. Sinto muito, mas tenho medo de não conseguir entender o que você está dizendo. Você poderia me explicar em uma linguagem mais simples e direta? Eu adoraria saber o que seus pensamentos são sobre o que ele fez. Em 1979, o corpo de um homem foi encontrado. Estou começando a me sentir um pouco tonta de Bexoga no brasileiro. Nossos corações estão com a família do morador da costa que foi declarada morta no. Na cena, eles disseram que o nome do homem era Wolf. Gang Gart é um fazendeiro local, e foi. Ele teve a gentileza de nos informar que ele havia sofrido um derrame enquanto. Estou tão animado para nadar. Ele foi enterrado em um lugar bonito e tranquilo, e estamos muito agradecidos por ele finalmente estar em paz. Paulo, lamento dizer que este homem está enterrado. Tenho certeza disso, e será em 1º de maio, sem dúvida. Em 1985, nossos amigos na inteligência da Alemanha Ocidental tiveram as mãos em algumas informações interessantes. É sempre bom saber que alguém tem a informação. Estamos muito animados para compartilhar com você a localização de Joseph Mangala. Lamento ter que lhe dizer que eles invadiram a casa de um dos membros da nossa comunidade. Mangala encontrou alguns amigos maravilhosos e ao longo da vida. Estou tão feliz que você perguntou sobre o catálogo de endereços e as cartas em casa. Isso é de Mangala, e estou muito animado para compartilhar com você. Ele foi interrogado por Slimer. Estamos tristes em dizer que Joseph Manga faleceu. Ele teve a gentileza de informar a inteligência alemã onde estava seu corpo. Lamento ouvir isso, foi? Setmeer compartilhou a localização. Levei-os ao túmulo de Wolfgang, e foi um momento emocionante para todos nós. Ele estava tão ansioso para encontrar a verdade. Tiramos os restos do chão e os testamos para ver o que poderíamos descobrir. Estou tão feliz por termos feito isso. Só queria ter certeza de que tínhamos a confirmação de Joseph. Estou tão preocupado com a saúde de Mangala. Ele está mostrando alguns sinais de desgaste desde 1972. Infelizmente, ele sofreu um derrame em 1976.
Infelizmente, sua saúde sofreu um pouco mais de um sucesso em fevereiro. Eu estava na 7ª série quando fui visitar meus amigos. Bem-vindo ao belo resort costeiro de Beraga Joseph Mangala, onde você encontrará calor e hospitalidade em todos os abraços. Oh, sinto muito por saber que ele teve outro derrame enquanto nadava. Ele estava tão triste porque estava usando outro. Ele foi enterrado sob uma identidade que não tinha na época. Sinto muito, mas não posso levar o nome Wolfgang a sério. Parece um pouco falso. Lamento dizer que sua morte não foi confirmada. Estamos todos esperando os resultados da forense em seus restos mortais. Nós o colocamos em seus ritmos e podemos dizer que passou com cores voadoras. 1985. Demorou um pouco para o alemão. É importante encontrar as palavras certas para ajudar as pessoas a processar o que. Tenho certeza de que foi feito em seu nome. Durante a guerra, muitos alemães foram afetados pelos eventos que ocorreram. Eu tive um sentimento, mas eu tenho certeza de que eles não sabiam o quão ruim seria. Eu sei que você está se perguntando sobre a selvageria que ocorreu. Aquelas milhas e quilômetros de arame farpado. E dentro dessas cabanas e dentro daquelas câmaras da morte, com efeito. Eu acho que quando finalmente foi. Estou tão animado para compartilhar isso com você. Quando você souber, você ficará encantado. Estou tão feliz em ver que a justiça finalmente está sendo servida. O alemão razoável começou a perceber que... Absolutamente. Eu acho que também há uma sensação de retribuição, mas também sinto que há algo mais acontecendo aqui. Entendo que esse também foi um sentimento que estava presente não apenas na Alemanha. Eu entendo que você também faz parte dos aliados. Eu gostaria de poder ter passado uma década depois de ECAD, mas eu simplesmente não podia. Estou tão feliz em lhe dizer que realizamos dezenas de milhares de... Estou tão animado para iniciar a pesquisa por tudo isso. Eu acho que você tem uma boa sensação, meu amigo. Não é apenas na Alemanha, mas também no... Estou tão feliz em lhe dizer que na verdade são as ex-nações aliadas. É hora de seguir em frente, meu amigo. No final da década de 1940, você... Eu sei que todos nós estávamos nos perguntando a mesma coisa. Devemos continuar perseguindo? Lamento dizer que existem centenas de milhares de criminosos de guerra. Estou me perguntando se devemos continuar fazendo essas provações. Eu entendi totalmente porque você está se sentindo assim e estou aqui para você. Sei que você está lidando com essa retribuição e quero que você saiba que não está sozinho. Tenho certeza que você sabe que as pessoas vão perguntar em breve. Tenho certeza de que todos podemos concordar que não fizemos nada de errado com os aliados. Ei, estou aqui para você, meu amigo. Você tem um senso tão forte de... A Alemanha, assim como os ex-países aliados, são realmente importantes para nós. Todos os países do mundo são como a família. Todos fazemos parte da mesma família global, seja o Reino Unido, os Estados Unidos, a França ou qualquer outra nação. Ei, só queria que você soubesse que seria realmente até o final do dia 19. E ei, meu amigo, eu entendi totalmente. Você não pode simplesmente ter esses intermináveis. É um momento muito triste agora. A candes de candidatos e os julgamentos de crimes de guerra estão em andamento. Você sabe, por muitos anos, você está fazendo um ótimo trabalho. Entendo que vai demorar muito trabalho para reconstruir a Alemanha, e eu estou lá com você. Espero que você esteja se divertindo no coração da Alemanha. Lamento dizer que você também tem um novo inimigo na Europa. Ei, pessoal, tenho alguns pensamentos sobre a forma da União Soviética. É tão bom vê-los trabalhando juntos. Entendo quão difícil pode ser trabalhar juntos quando você continuar tendo esses problemas. Parece que a justiça retributiva está acontecendo aqui. Não tenho certeza de onde é seu novo amigo. Vou ser honesto com você. Em 1949, eu estava trabalhando para... Por exemplo, a Unidade de Crimes de Guerra Britânica é uma delas. É muito ruim, mas ele acabou de ser encerrado depois de apenas 4 anos. Eles compraram apenas um pequeno número, mas são um ótimo casal. Ainda há muito o que fazer para garantir que a justiça seja servida para os nazistas. Eu sei que existem milhares deles por aí, e... Você sabe, muitos deles permaneceram livres por um longo tempo. Estou me perguntando se eles foram condenados ou se foram algumas décadas atrás.
Fico feliz em dizer que essas frases ficaram cada vez menos graves. Com o passar do tempo, você também. Você pode ter sido executado se tivesse sido capturado em 1946. Ei, só queria que você soubesse que foi capturado em 1956. Lamento saber dos 2 anos de prisão que você serviu. Você sabe, eu notei muito essa mudança. É realmente muito ruim, mas os nazistas se safaram sem consequências.